quisera Jesus adorado, teu sacrário de amor rodear, de almas puras, florinhas mimosas, perfumando teu santo altar. O desejo de ver-te adorado tanto invade o meu coração, que eu quisera estar noite e dia a teus pés em humilde oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Deus presente na Eucaristia, o corpo de Deus, o corpo de Cristo, o alimento que nos faz ficar mais fortes para entender o tamanho da grandeza de Deus, para nos colocar a serviço da construção do reino. Deus, pão da vida. Com muita alegria, nós queremos nos preparar para celebrar o dia de Corpus Christi, na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Um dia bonito na história da igreja, da liturgia, enfim, um dia que devemos celebrar com muito gosto, o dia de Corpus Christi, do corpo de Deus. Como que aconteceu o início desta celebração, desta solenidade? Nós sabemos que na Idade Média a Igreja enfrentou grandes desafios. E naquele tempo houve quem quisesse diminuir, ou quem sabe até não acreditar nos dogmas da Igreja. E o dogma do corpo de Cristo, da Eucaristia, foi um desses desafios. Foi uma dessas situações difíceis colocadas por aqueles que tinham interesses em diminuir a beleza da Igreja. Isso foi lá no século XIII, portanto, há aproximadamente 700 anos atrás. E aí, o Papa da época, Urbano IV, teve essa ideia bonita de pedir que saíssem com o corpo de Cristo, com a Eucaristia, com a hóstia santa pelas ruas, para mostrar que existiam muitas pessoas que testemunhavam a sua fé, que acreditavam na Eucaristia. Um dogma fundamental na fé. Nós sabemos que dogma é a expressão da verdade nascida da fé, né? Nós acreditamos fielmente que Jesus Cristo está presente na Eucaristia, na hóstia santa. Por isto, a procissão de Corpus Christi tem este grande objetivo de testemunhar a nossa fé. Isso até hoje, né? 700 anos depois dessa iniciativa do Papa Urbano IV, eu fico pensando, é muito interessante, né? É importante mesmo essa demonstração de fé de todos os católicos. Mostramos para todas as pessoas que nós acreditamos que Deus está presente na Eucaristia. Que nós continuemos, então, seguindo, inclusive, aquela orientação do Papa Urbano IV, lá do século XIII, né? É uma celebração litúrgica
que acontece sempre depois da festa da Santíssima Trindade, portanto, também depois do dia de Pentecostes. Acontece sempre na quinta-feira, o dia de Corpus Christi. Por que isso? Por que acontece sempre na quinta-feira? Foi porque a primeira Eucaristia foi celebrada, foi abençoada pelo próprio Jesus, naquela quinta-feira que antecedia a sexta-feira da Paixão, quando Jesus seria morto. Aí, Jesus querendo deixar para todos nós o grande presente, a sua presença séculos a séculos, até os dias de hoje, e sempre será assim, o seu corpo na hóstia. Jesus, então, pegou um pedaço de pão, que era costume dos judeus, nas refeições dos judeus, era muito comum o pão e o vinho. Então, Jesus, naturalmente, pega um pão, mostra para os discípulos, abençoa aquele pão, transforma aquele pão em corpo, em seu corpo, da mesma forma o vinho, e pede aos discípulos que continuassem fazendo isto por toda a vida, infinitamente. Enquanto este mundo for mundo, vai sempre existir a Eucaristia, Deus presente na vida e nas realidades de todas as pessoas. É o milagre da transubstanciação. Uma palavra longa, Transubstanciação. Quer dizer, o pão tem uma nova forma de ser. Transubstanciado, passado, transformado de pão em corpo de Deus. É claro que este mistério, esse sacramento, só pode ser feito pelo sacerdote, pelo bispo ou pelo padre, pelo presbítero. Por quê? Porque só eles receberam este poder de abençoar o pão, de abençoar o vinho, para que se tornassem para todos nós o corpo e o sangue de Deus. Eucaristia, ação de graça, ação de Deus em favor dos humanos, para nos fazer mais próximos dele, para nos alimentar. Quantas vezes nós nos sentimos fracos, desanimados, confusos, abatidos, inseguros, e a partir da comunhão com o corpo de Jesus somos fortalecidos. Agora eu quero lembrar de um outro lado da Eucaristia, e muito importante também, que precisa ser entendido. A Eucaristia é a presença de Deus no mundo, nas realidades do povo de Deus, de todos nós. Por isso a Eucaristia deve ser aplicada, vista, em todos os momentos em que há a vida, em que se vive a vida. Também quando a vida é dificultada, é uma vida sacrificada. Eucaristia é pão. E, infelizmente, muitas pessoas neste mundo não têm o pão material para comer. Isso daí contraria os projetos de Cristo, pão da vida. Porque Ele mesmo fez, em outras situações, essa forma de saciar a fome dos seus seguidores, por exemplo, quando Ele multiplicou os pães e os peixes. Enfim, já no Antigo Testamento, Deus Pai mandou maná no deserto para matar a fome de quem tinha fome. Aí aconteceram vários congressos eucarísticos internacionais no mundo. Aconteceram e continuam acontecendo. A cada 4 anos acontece um congresso eucarístico.
O próximo será em 2020, em Budapeste, o ano que vem. Então, o Congresso Internacional Eucarístico será em Budapeste. Aqui no Brasil, foi o 36º Congresso, no ano de 1955. Que beleza! O Brasil soube aproveitar esta oportunidade. Naquele tempo, Dom Helder Câmara era um homem de referência, era um bispo que falava e o mundo parava para escutá-lo, um pensador, um homem que via os problemas do povo, a fome, a miséria, mas sabia que Deus deveria estar sempre junto, presente daquelas situações, e que nós, pessoas humanas, deveríamos perceber também, como Deus, o tamanho, o sofrimento de quem não tem o pão para comer. Portanto, o 36º Congresso Eucarístico, que aconteceu no Rio de Janeiro, teve então a presença muito grande de Dom Helder Câmara. E naquele congresso, Dom Helder falava, mostrava esse lado aí, né, de celebrar a vida, de preocupar com o alimento para todas as pessoas. Dom Mauro Morelli, aí é outro bispo, né, nos conta de forma assim muito profunda, né, e objetiva o que é isto, o que é ser um bispo eucarístico que nasceu com mais assim, o seu nome, né, foi reconhecido num congresso eucarístico que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, Dom Mauro Morelli, que é bispo emérito de Caxias, de Duque de Caxias, hoje mora em São Roque de Minas. E Dom Mauro Morelli, então, mostra para nós, eu vou mostrar o vídeo agora, muito interessante, é até bom que você vai lembrar de como foi o Congresso Eucarístico do Rio de Janeiro, um minutinho só, mas dá para você entender, perceber. Dom Helder ainda jovem, né? E os outros bispos. E Dom Mauro Morelli vai fazer assim, uma explicação primeiro, e depois o próprio Dom Helder vai nos falar o que é a Eucaristia na vida do povo sofredor. Como que pode se aplicar o mistério da Eucaristia na vida do povo sofredor. Vamos ver então essas 3 amostragens, né? Primeiro um pouquinho do concílio, ou melhor, do Congresso Eucarístico do Rio de Janeiro, Dom Mauro Morelli e o próprio Dom Helder. Vejamos. Na minha visão de fé, o que foi determinado para Dom Helder foi preparar um Congresso Eucarístico. O que é que um Congresso Eucarístico está fazendo? Ele está colocando um sinal muito forte, não apenas de uma visão escatológica, não, mas daquilo que a sociedade deve ser. Como é que você vai celebrar a comunhão e partilha em volta de uma mesa do altar e fica passivo, indiferente diante do mundo em que as pessoas não comem, as pessoas são excluídas. Tanto que logo depois do Congresso Eucarístico surge a Cruzada São Sebastião, se eu não estou equivocado, né? É um gesto profundamente eucarístico, abrigar o sem-teto, né? Aí começa a trajetória de Dom Helder, né? De perceber que a relevância da sua missão apostólica, né, era construir um mundo eucarístico, um mundo em que todo mundo participa, ajuda a colocar fruto da terra, do trabalho humano em cima da mesa, não? Os bens que são partilhados, todo mundo tem um assento em torno disso. Então eu diria que Dom Helder foi um homem marcadamente eucarístico, nesse sentido que ele testemunhou e anunciou à sociedade, sem exclusão, sem fome, o banquete da vida. Todo mundo tem que viver, tem que celebrar a vida, né? Quantas vezes eu celebro em áreas de miséria e o meu povo canta: o Senhor é meu pastor, nada me há de faltar. Eu olho, está faltando é tudo. Ah, meus irmãos, nós temos que chegar a tempo. Nós temos que viver uma igreja que reze, que ame a Deus, mas sem esquecer o próximo. E não fique apenas em amor de palavra,
fiquem amordeados. Não é possível que a nossa gente fique aí cada vez mais sacrificada. Quando a gente vê, pelas estatísticas oficiais, quantas pessoas morrem de fome no mundo cada ano, é uma coisa tenebrosa. E muitas vezes quem não morre, depois de 3, 4 anos de fome na primeira infância, fica marcado para o resto da vida. Nasce daí, dessa experiência de fé, uma obediência a Jesus. Dom Helder, que fala da importância do alimento para quem não tem alimento, do pão para quem não tem pão, está cumprindo aquilo que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus. Mateus 25, de 35 a 37. Lá no Evangelho, Jesus falou assim: pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Eu estava doente e cuidaram de mim. É o próprio Jesus que nos mostra, através do Evangelho de Mateus, a sua preocupação para com esses sofredores. Que possamos então experimentar este exercício da fé, ser solidários com as pessoas que vivem essas faltas de alimento, a falta do necessário para a vida, embasados, alimentados pela Eucaristia. Uma feliz quinta-feira de Corpus Christi para você, que você possa aproveitar esse dia e se alimentar deste alimento salutar que nos faz mais obedientes à palavra de Deus. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.